Sejam bem-vindos, meus caros amigos. Hoje, sexta-feira, a leitura será um pouco mais longa porque vamos tratar da vida, biografia e desenvolvimento da vida política de um grande estadista português que foi António de Oliveira Salazar. Portanto, vamos ter uma leitura um pouco demorada, mas que terá, penso que, muito interesse e que a todos dará novos conhecimentos. Portanto, António de Oliveira Salazar nasceu em Santa Combadão, Vinheiro, a 28 de abril de 1889 e faleceu em Lisboa em 27 de julho de 1970. Foi um estadista nacionalista português que, além de esfiar diversos ministérios, foi presidente do Conselho de Ministros do governo ditatorial do Estado Novo e professor catedrático de Economia Política, Ciência das Finanças e Economia Social da Universidade de Coimbra. Em 1940 foi-lhe conferido o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Oxford. Nascido no seio de uma família humilde de pequenos proprietários agrícolas, o seu percurso no Estado português iniciou-se quando foi escolhido pelos militares para Ministro das Finanças durante um curto período de 2 semanas na sequência da Revolução de 28 de maio de 1926. Foi substituído pelo comandante Filomeno da Câmara de Melo Cabral após o golpe do general Gomes da Costa. Posteriormente foi de novo Ministro das Finanças entre 1928 e 1932. Procedendo ao saneamento das finanças públicas portuguesas. Ficou também para a história como o estadista que mais tempo governou Portugal, desempenhando funções em ditadura entre 1932 e 1933 e de forma autoritária desde o início da Segunda República até ser destituído em 1968. Figura de destaque e promotor do Estado Novo, de 1933 a 1974, e da sua organização política, a União Nacional, Salazar dirigiu os destinos de Portugal como presidente do Ministério de forma ditatorial entre 1932 e 1933 e como presidente do Conselho de Ministros entre 1933 e 1968. Os autoritarismos e nacionalismos que surgiam na Europa foram uma fonte de inspiração para Salazar, em duas frentes complementares, a da propaganda e a da repressão. Com a criação da censura da Organização de Tempos Livres dos Trabalhadores, FNAT, e da Mocidade Portuguesa, o Estado Novo procurava assegurar a doutrinação de largas massas da população portuguesa ao estilo do fascismo, enquanto que a sua polícia política, PVDE, posteriormente PIDE e mais tarde ainda DGS, em conjunto com a Legião Portuguesa, combatiam os opositores do regime que eram julgados em tribunais especiais, tribunais militares especiais e posteriormente tribunais plenários. Inspirado no fascismo e apoiando-se na doutrina social da Igreja Católica, Salazar orientou-se para um corporativismo de Estado com uma linha de ação económica nacionalista assente no ideal da autarcia. Esse seu nacionalismo económico levou-o a tomar medidas de protecionismo e isolacionismo de natureza fiscal, tarifária, alfandegária, para Portugal e suas colónias, que tiveram grandes impactos positivos e negativos durante todo o período em que exerceu funções. Em 1900, após completar os seus estudos na escola primária com 11 anos de idade, Oliveira Salazar ingressou no Seminário de Viseu, onde permaneceu por 8 anos. Em 1908, seu último ano letivo no seminário, tomou finalmente contacto com toda a agitação que reinava em Viseu e também em todo o país. Surgiam artigos que atacavam o governo, o rei e a Igreja Católica. Foi também nesse ano que se deu o assassínio do rei Dom Carlos I,
de Portugal e de seu filho, o príncipe Luís Filipe. Não ficando indiferente a esses acontecimentos, Salazar, católico praticante, começou a insurgir-se contra os republicanos jacobinos em defesa da Igreja, escrevendo vários artigos nos jornais. Após completar os estudos, permaneceu em Viseu por mais 2 anos. Porém, em 1910, mudou-se para Coimbra para estudar Direito. Em 1914, concluiu o curso de Direito com alta classificação de 19 valores e torna-se 2 anos depois assistente de Ciências Económicas. Assumiu a regência da cadeira de Economia Política e Finanças em 1917, a convite do professor José Alberto dos Reis e do professor Aniceto Barbosa, antes de se doutorar em 1918. Durante esse período em Coimbra, materializou o seu pendor para a política no Centro Académico de Democracia Cristã, onde faz amigos como Mário de Figueiredo, José Nasolini, Juvenal de Araújo, os irmãos Dinis da Fonseca, Manuel Gonçalves Cerejeira, Bissaia Barreto, entre outros. Alguns haveriam de colaborar nos seus governos. Combate o anticlericalismo da Primeira República, através de artigos de opinião que escreve para jornais católicos. Acompanha Cerejeira em palestras e debates, enquanto estuda Maurras, Le Play e as encíclicas do Papa Leão XIII, vai consolidando o seu pensamento, explicitando em artigos e conferências, onde se afirma que Salazar nasceu para a política pugnando pelo acertar do passo com a Europa e com a paixão pela educação. Entre 1920 e 1923 foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra. Em 1921 foi eleito deputado por Guimarães pelo Centro Católico Português, tendo tido nessa breve legislatura uma única comparência a 21 de julho na Câmara dos Deputados, o Parlamento da Primeira República. Salazar esteve apenas 2 dias de estadia em Lisboa, instalado no Hotel Borges. A 4 de setembro, o arcebispo de Évora, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, escreveu a Salazar pedindo-lhe que não deixasse de ir ao Parlamento por fazer lá falta uma voz católica. Salazar respondeu ao arcebispo, passado 2 semanas. Não se conhece o conteúdo da resposta, mas certo é que, quando o fez, já os trabalhos da Câmara tinham sido suspensos sine die. Contudo, a 19 de outubro, naquela que ficou conhecida como Noite Sangrenta, foram assassinados com grande violência, entre outros, o presidente do governo António Granjo e 2 dos históricos da proclamação da República, António Machado dos Santos e José Carlos da Maia. A Câmara dos Deputados, cujos trabalhos ainda não haviam sido retomados, acabaria por ser dissolvida a 6 de novembro. Salazar recusou-se a recandidatar-se. Desde a implantação da República em 1910 até o golpe militar de 1926, Portugal teve 8 presidentes da República, 44 reorganizações de gabinete e 21 revoluções. O primeiro governo da República não durou 10 semanas e o mais longo durou pouco mais de 1 ano. Várias personalidades políticas foram assassinadas. Pela Europa fora, a palavra revolução passou a estar associada a Portugal. O custo de vida aumentou 25 vezes, a moeda caiu para 1,33 avos, partes do seu valor relativamente ao ouro. O fosso entre ricos e pobres continuou sempre a aumentar. A Igreja Católica foi implacavelmente perseguida pelos maçons anticlericais. Os atentados terroristas e o assassinato político generalizaram-se entre 1920 e 1925, de acordo com datas oficiais da polícia. Nas ruas de Lisboa explodiram 325 bombas. Com o país continuamente à beira de uma guerra civil, em 1926 dá-se um levantamento militar sem derramamento de sangue e com a adesão de inúmeros setores da sociedade portuguesa desejosos de acabar com o clima de terror e violência que se tinha instalado no país.
Ilustrativo do caos que se tinha chegado é o facto de o poeta Fernando Pessoa ter apelidado a Primeira República de regime de conspurcação espiritual e em 1928 ter escrito o interregno Defesa e Justificação da ditadura militar em Portugal, onde afirmou que é hoje legítima e necessária uma ditadura militar em Portugal. Em junho de 1926, os militares convidam Salazar para a pasta das Finanças, mas passados 13 dias, Salazar renuncia ao cargo e retorna a Coimbra, por não lhe haverem satisfeitas as condições que achava indispensáveis ao seu exercício. Em 27 de abril de 1928, após a eleição do general Oscar Carmona e na sequência do fracasso do seu antecessor em conseguir um avultado empréstimo externo com vista ao equilíbrio das contas públicas, Salazar reassumiu a pasta das Finanças, mas exigiu o controle sobre as despesas e receitas de todos os ministérios. Satisfeita a exigência, impôs forte austeridade e um rigoroso controle de contas com aumentos enormes de impostos e criação de novos, adiamento de obras de fomento e congelamento de salários, conseguindo um superávit, um milagre nas finanças públicas, logo no exercício económico de 1928-1929. Sei muito bem o que quero e para onde vou, afirmará, denunciando o seu propósito na tomada de posse. Na imprensa, que era controlada pela censura, Salazar seria muitas vezes retratado como salvador da pátria. Mas também alguma imprensa internacional que não era controlada pela censura apontava méritos a Salazar. Em março de 1935, a revista Time afirmou que é impossível negar que o desenvolvimento económico recorde registado em Portugal não só não tem paralelo em qualquer outra parte do mundo, como também é um feito para o qual a história não tem muitos precedentes. O prestígio ganho, a propaganda, a habilidade política na manipulação das correntes da direita republicana, de alguns setores monárquicos e dos católicos, consolidavam o seu poder. A ditadura dificilmente o podia dispensar e o Presidente da República consultava-o em cada remodelação ministerial. Enquanto a oposição democrática se desvanecia em sucessivas revoltas sem êxito, procurava-se dar um rumo à Revolução Nacional imposta pela ditadura. Salazar, que havia sido agraciado com a Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada, a 15 de abril de 1929, recusando o regresso ao parlamentarismo e à democracia da Primeira República, cria a União Nacional em 1930, visando o estabelecimento de um regime de partido único. Em junho de 1929, volta a demitir-se. Mário de Figueiredo, Ministro da Justiça e dos Cultos, amigo de Salazar, publica a célebre portaria número 6259, que permite manifestações públicas do culto católico, com procissões e toques de sinos, a realização de procissões religiosas e o toque de sinos nas igrejas tinham sido proibidos pela República. O Ministro da Guerra, Júlio Moraes Sarmento, comanda protestos anticlericais e a portaria é anulada em Conselho de Ministros. Figueiredo comunica a Salazar a sua intenção de se demitir e Salazar diz-lhe que, embora não concorde com ele, caso Figueiredo se demita, então ele, Salazar, solidariamente, também apresentará a sua demissão. Figueiredo demite-se e no dia 3 de julho Salazar entrega o seu pedido de exoneração. No dia seguinte, Carmona visita Salazar, que se encontrava hospitalizado, e tenta demovê-lo da sua intenção de se demitir. O episódio termina com um novo governo presidido por Aivens Ferraz, com Salazar a continuar na pasta das Finanças. Em 1932, em que a 21 de abril recebeu a Grande Cruz da Ordem do Império Colonial e a 28 de maio, sexto aniversário do golpe, a Grande Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito,
era publicado o projeto de uma nova Constituição que seria aprovada em 1933 através de um plebiscito popular direto, e em que pela primeira vez em Portugal algumas mulheres são autorizadas a votar. Esta foi a única Constituição portuguesa a ser aprovada por sufrágio referendário, num universo eleitoral de cerca de 1.300.000 eleitores. As abstenções e os votos em branco contaram como votos a favor e o número de nãos ficou-se por pouco mais de 6.000 votos. Com esta Constituição, Salazar cria o Estado Novo, uma ditadura antiliberal, anticomunista e antidemocrática que se orienta segundo os princípios conservadores autoritários. Deus, Pátria e Família, trilogia que expõe durante pronunciamento por ocasião do 10º aniversário do golpe do 28 de maio em Braga e que servirá de base à sua política. A nova Constituição estabeleceu um Estado corporativo semelhante ao regime austríaco de Engelbert Dollfuss, inspirado na doutrina social da Igreja Católica, em particular nas encíclicas Rerum Novarum e 40º Ano. A pedra angular do sistema era o presidente, eleito por sufrágio direto para períodos de 7 anos e a quem era atribuído o poder arbitral de nomear um presidente do Conselho, onde, por sua vez, estavam totalmente concentrados os poderes executivos. A Assembleia Nacional tinha poderes legislativos, mas com limitações, nomeadamente nos casos de leis que pudessem afetar as contas públicas. Terminou assim o período da ditadura militar de 1926 a 1933 e iniciou-se um novo período autoritário, a que Salazar chamou o Estado Novo. O Parlamento, a quem Salazar atribuía as culpas do caos da Primeira República, fica quase vazio de poderes. Em teoria, o país passa a estar organizado em corporações de nomeação e direção estatal, articuladas numa Câmara corporativa. Era também um Estado corporativo, negação da luta de classes. E autoritário. Há um partido único, a União Nacional, e uma polícia política. Mantendo as doutrinas coloniais que vingaram na Primeira República, Portugal afirmava-se como um Estado pluricontinental e multirracial. Em janeiro de 1933, Adolfo Hitler ascende ao poder e Salazar é confrontado com a crescente popularidade do movimento fascista liderado por Rolão Preto, o nacional-sindicalismo. Salazar, pouco dado ao espetáculo das massas e mais interessado em manter o regime autoritário dentro da sobriedade, sem o paganismo nazi nem os aspectos concentracionários do militarismo imperialista de Mussolini, pôs termo ao fascismo agressivo, desativou a élite fascista e anulou o dogmatismo restauracionista monárquico, solidificando o seu regime autocrático. A 29 de julho, Salazar põe termo à atividade da facção nacional sindicalista de Rolão Preto, assinando um decreto que justifica a extinção do movimento fascista por ser inspirado em certos movimentos estrangeiros de que copiou a exaltação do valor da mocidade, o culto da força na chamada ação direta, o princípio da superioridade do poder político na vida social, a propensão para o enquadramento das massas atrás ou adiante de um chefe. Todos os que se não cingirem a estas diretivas só podem, de futuro, ser considerados indiferentes ou inimigos. Rolão Preto é exilado e regressaria, anos mais tarde, a Portugal para apoiar a candidatura do general Humberto Delgado. Em 1933, montou uma polícia política, a PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, renomeada em 1945 como PIDE, Polícia Internacional e Defesa do Estado.
Depois de sua morte, foi chamada a Direção-Geral de Segurança, DGS. O seu papel é vigiar a população, expulsar os opositores do regime na metrópole e nas colónias e aplicar a censura. Tinha também o controle de estrangeiros e fronteiras. Os presos políticos são encarcerados em centros de detenção, como a prisão de Caxias, perto de Lisboa, ou no campo do Tarrafal, nas ilhas de Cabo Verde, e torturados. A polícia política, portanto, usa informadores civis, na linguagem popular os bufos, que se encontravam em praticamente todos os setores da sociedade. O historiador Douglas Wheeler contraria a versão corrente de que a polícia política portuguesa teria sido inspirada e até instruída pela Gestapo alemã. Em 1983, queixando-se antes de tudo da escassez de fontes existentes, da desordem dos fecheiros e também da dificuldade em lhes aceder, conclui que a formação da polícia secreta foi antes influenciada primeiro pelo M15 britânico. Só durante a Guerra Civil Espanhola, alguns oficiais da Gestapo teriam começado a prestar assistência à secreta portuguesa. Na sede da PIDE, em Lisboa, um edifício de 5 andares na rua António Maria Cardoso, estava escrita a frase de Salazar: "Havemos de chorar os mortos se os vivos o não merecerem." Até 1971, quando os interrogatórios passaram a ser feitos no Reduto Sul de Caxias, foi ali que muitos opositores do regime foram sujeitos a espancamentos e tortura. Era uma zona citadina, no meio da Baixa Lisboeta. Os gritos ouviam-se na rua. Em 1 de agosto de 1958, a própria embaixatriz do Brasil, esposa de Álvaro Lins, assiste à queda de um detido do 3º andar da sede da Polícia Política. Em 1936, criou a Mocidade Portuguesa, uma organização para a juventude inspirada na juventude fascista italiana, que só seria definitivamente dissolvida em 1974. Era obrigatório pertencer dos 7 aos 14 anos. Os seus membros trajavam um uniforme verde do tipo militar, usavam um cinto de lona com a inicial S de Salazar e faziam a saudação romana de braço estendido. 4 meses mais tarde é criada uma milícia complementar para adultos, a Legião Portuguesa. A Mocidade Portuguesa, contudo, nunca foi muito popular entre os jovens. O escritor António Lobo Antunes, falando da sua infância, comenta com humor sobre aquela coisa da Mocidade Portuguesa que incluía farda, marchas, discursos patrióticos e parvoíces correlativas. Na Guerra Civil Espanhola, deflagrada em julho de 1936, Salazar não hesitou em apoiar Franco desde a primeira hora. Daí o enorme prestígio ganho por Portugal nas hostes franquistas. Salazar nomeia Pedro Teotónio Pereira para a delicada função de agente especial do governo português junto do governo de Franco. Teotónio Pereira chega a Salamanca a 19 de janeiro de 1938, encontrando uma atmosfera de grande simpatia para com os diplomatas alemães e italianos e uma atmosfera de grande hostilidade para com os diplomatas dos restantes países. Teotónio Pereira cedo começou a contrariar este ambiente e Portugal vem a ter um papel fundamental na dissuasão do alinhamento da Espanha com as potências do eixo, na criação de um bloco ibérico neutro e na aproximação da Espanha aos aliados. Este papel importantíssimo de Salazar e de Teotónio Pereira é objeto de copiosos elogios por parte de Carlton Hayes, o historiador e embaixador americano em Madrid, durante a guerra, no seu livro Wartime Mission in Spain, 1942-1945, e por parte do embaixador britânico Samuel Hoare, no seu livro Ambassador on a Special Mission. Existem referências ao envio de forças militares como o destacamento de voluntários, denominado Viriatos. O apoio português
Também foi diplomático e logístico, tendo Salazar facilitado o envio de armamento para as forças franquistas na fase inicial da guerra. Ao contrário do que durante muito tempo foi sustentado, as relações entre Franco e Salazar foram sempre muito frias e pautadas pela desconfiança. Desde o início da Guerra Civil, que ainda que podendo impedi-lo, a censura portuguesa permite a publicação de relatos sobre os massacres efetuados pelos franquistas em Badajoz. A divulgação daquelas notícias teve um impacto tremendo no evoluir da situação espanhola e foi uma demonstração de força de Salazar perante Franco. Após a Segunda Guerra Mundial, Salazar chegou a sugerir ao presidente norte-americano Eisenhower que Portugal não se oporia à substituição de Franco caso o governo de Washington considerasse essa possibilidade. Em entrevista ao jornal francês Le Figaro, a 13 de janeiro de 1958, Franco afirma que o homem de Estado mais completo, mais respeitável dentre todos os que conheci, eu dir-lhe-ei Salazar. Tenho aqui um personagem extraordinário pela sua inteligência, o sentido político, a humanidade. O seu único defeito é talvez a modéstia. Salazar nutria também uma grande admiração por outro ditador fascista, Benito Mussolini, tendo inclusivamente uma fotografia do italiano na sua secretária de trabalho. Emílio Santana, anarquista, fundador do Sindicato Nacional dos Metalúrgicos, tentou assassinar Salazar em 4 de julho de 1937. Este ia a caminho da missa numa capela privada em Lisboa. Quando saía do carro, uma bomba explodiu a cerca de 3 metros, mas Salazar escapou são e salvo. O carro oficial foi então substituído por um Chrysler Imperial blindado. Hitler felicita Salazar por ter escapado e Mussolini envia elementos da sua guarda pretoriana para ajudar nas perseguições que se seguiram. A PIDE lança uma caça ao homem com prisões indiscriminadas e torturas. Emílio Santana fugiu para a Grã-Bretanha, onde foi preso pela polícia britânica e entregue a Portugal. Ele foi então condenado a 16 anos de prisão. Com o apoio da Igreja e dos mais altos clérigos, rezaram-se missas de ações de graças por todo o país. O desfecho do atentado contribuiu em boa medida para consolidar a imagem providencialista, desde sempre associada à figura de Oliveira Salazar, restaurador das finanças e condutor dos destinos da nação. Em 1911 tinha sido publicada a Lei da Separação do Estado das Igrejas de Afonso Costa, um documento que o Papa Pio X declarara nulo como uma lei que despreza a Deus e que enxovalha e insulta a majestade do pontificado romano, o episcopado, o clero e o povo lusitano e até os católicos todos do universo. Se a religião católica tinha deixado de ser a do Estado, não tinha, no entanto, deixado de ser a de parte do povo, como mostraram fenómenos de religiosidade popular, como Fátima em 1917. Em 1940, depois de aturadas negociações, Salazar assina a Concordata entre a Santa Sé e Portugal, o culminar da aproximação entre Portugal e a Santa Sé, que tinha começado logo após o fim da Primeira República. A questão da indenização da Igreja Católica pela nacionalização dos seus bens durante a Primeira República foi reivindicada pela Santa Sé, mas Salazar rejeita, porém, tal hipótese e adota um regime de concessão de poderes entre o Estado e a Igreja. Salazar impôs os seus pontos de vista ao regime, fazendo um acordo cujas benesses para a Igreja ficaram muito aquém das vantagens, oferecendo noutras concordatas, como a italiana ou a espanhola, conferindo-lhe uma plasticidade que permitiu a sua persistência no ordenamento jurídico português,
até 2004, tendo inclusivamente sobrevivido ao de abril de 1974. No período revolucionário sofreu apenas uma alteração em 1975 ao artigo 24º, remetendo a indissolubilidade do casamento católico para a esfera do direito canónico e da consciência dos cônjuges, acabando assim com a proibição do divórcio civil para os casamentos católicos. Muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, Salazar deixou claras as diferenças ideológicas em relação às potências do eixo. Embora Salazar reconhecesse a sua admiração pelo Duce italiano, de quem conservava uma fotografia na sua secretária, Salazar, como católico, esclareceu que o Estado Novo obedecia a limitações de ordem moral que tornavam as leis portuguesas menos severas, os costumes menos policiados e o Estado menos absoluto. Segundo Salazar, a violência fascista não se adaptava à brandura de costumes portugueses. Salazar distanciou-se daquilo que chamou de cesarismo pagão e apelidou Mussolini de oportunista, produto de um país de Césares, e Maquiavel. Quanto a Hitler, Salazar, como católico, reprovava o seu paganismo e receava os seus impulsos imperialistas e de expansão territorial. Em 1934, num discurso oficial, Salazar afirmou que Portugal não se fez ou unificou nos tempos modernos, nem tomou a sua forma com o ideal pagão e anti-humano de deificar uma raça ou um império. Quando questionado por António Ferro como vê Hitler, Salazar respondeu: a Europa deve-lhe o grande serviço ter recuado com assombrosa energia e com empolgantes músculos as fronteiras do comunismo. Receio apenas que ele vá longe demais no campo económico e social. E conversando com um diplomata romeno que considerou Hitler um selvagem sem cultura, Salazar não o seguiu em tal juízo. Deitei água na fervura, apesar de tudo. Hitler era um gênio político, tendo realizado uma obra colossal. Contudo, nos discursos que proferiu, Salazar procurou sistematicamente diferenciar o seu Estado Novo do totalitarismo, criticando o facto de, na Alemanha e na Itália, o Estado ter em si mesmo o seu fim e a sua razão de ser. Segundo Samuel Hoare, embaixador britânico em Madrid durante a guerra, Salazar era um grande pensador que detestava Hitler e toda a sua obra, dado que o seu Estado corporativo era fundamentalmente diferente do Estado concebido pelo nazismo ou o fascismo. Segundo o pensamento de Salazar, uma vitória alemã seria um desastre para o Estado de Direito e para países periféricos agrícolas como Portugal. A aversão de Salazar ao regime nazi na Alemanha e suas ambições imperiais foi apenas temperada pela sua visão do Reich alemão como um baluarte contra a disseminação do comunismo vindo da União Soviética. Salazar tinha favorecido a causa nacionalista espanhola por receio de uma invasão comunista de Portugal, mas estava desconfortável com a perspectiva de um governo espanhol reforçado por fortes laços com as potências do eixo. A política de neutralidade de Salazar para Portugal na Segunda Guerra Mundial incluía um componente estratégico. O país ainda mantinha territórios ultramarinos que Portugal não podia defender de ataques militares. Qualquer alinhamento com o eixo teria levado Portugal a entrar em conflito com a Grã-Bretanha, provavelmente resultando na perda de suas colónias. Por outro lado, o alinhamento com a Grã-Bretanha colocaria em risco a segurança de Portugal no continente e, em 1 de setembro de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, o governo português anunciou que a aliança anglo-portuguesa de 600 anos permaneceu intacta, mas como os britânicos não procuraram ajuda portuguesa, Portugal ficou livre para permanecer neutro no país. Em aide-mémoire de 5 de setembro de 1939, o governo britânico confirmou o entendimento.
Um dos pilares da política de neutralidade de Salazar é a criação, junto com a Espanha, de um bloco ibérico neutro. Este bloco começa a ser desenhado ainda antes da guerra, quando, a 20 de setembro de 1938, o embaixador de Portugal em Espanha, Pedro Teutónio Pereira, preocupado com as simpatias de Espanha ou da Espanha franquista para com a Alemanha e a Itália, envia um telegrama a Salazar sugerindo-lhe que se celebrasse um pacto de não agressão com o país vizinho. Após longas negociações, a 17 de março de 1939, é assinado em Lisboa o Tratado Luso-Espanhol de Amizade e Não Agressão, também denominado Pacto Ibérico. Mais tarde, em 5 de julho de 1940, após a capitulação da França e com os tanques alemães nos Pirineus, e numa altura em que alguns ministros de Franco aventavam a hipótese da Espanha poder vir a entrar na guerra pelo lado do eixo e ocupar Portugal, Salazar envia instruções para o embaixador de Portugal em Madrid, no sentido de se poder levar um pouco mais longe o Tratado de Amizade e Não Agressão com a Espanha. Na sequência dos esforços diplomáticos desenvolvidos por Portugal a 29 de julho de 1940, é assinado em Lisboa o protocolo adicional ao Tratado de Amizade e Não Agressão entre Portugal e Espanha, reiterando a neutralidade peninsular. Com este tratado assim reforçado, os dois países que se encontravam ideologicamente em campos opostos, a Espanha como simpatizante da Itália e da Alemanha e Portugal como simpatizante da Grã-Bretanha, conseguem encontrar uma fórmula de manter a sua neutralidade na guerra. No caso de Portugal, o tratado também funcionou como um travão para aqueles que em Espanha aventavam a hipótese de Espanha ocupar Portugal, como era o caso do ministro dos Assuntos Exteriores espanhol e cunhado de Franco, Ramón Serrano Suñer. Este feito de Salazar e do embaixador Teutónio Pereira na manutenção de um bloco ibérico neutro é reconhecido pelos aliados e é objeto de copiosos elogios por parte de Karl Danais, o historiador e embaixador americano em Madrid durante a guerra, no seu livro Wartime Mission in Spain, 1942-1945, e por parte do embaixador britânico Samuel Hart, no seu livro Ambassador on a Special Mission. Em 1940, a Life considerou Salazar como o maior português desde Henrique o Navegador e o melhor ditador de sempre, um dirigente benevolente de um povo que é apresentado como preguiçoso e apático, bebendo vinho barato noite dentro, enquanto houve o fado. Os britânicos não escondem as suas simpatias pelo regime de Salazar e informam que a Universidade de Oxford tinha decidido conferir-lhe o grau de doutor honoris causa. O historiador Filipe de Menezes comenta que Oxford passou um cheque em branco à máquina de propaganda do regime. Passado pouco tempo, Winston Churchill escreve a Salazar, felicitando pela sua capacidade de manter Portugal fora da guerra, acrescentando que, tal como em muitas outras ocasiões, ao longo dos muitos séculos da aliança anglo-portuguesa, os interesses britânicos e portugueses são idênticos nesta questão vital. Em visita a Lisboa, o diplomata britânico Sir George Rendell, que havia estado em Lisboa durante a Primeira Guerra Mundial, faz um balanço entre Portugal das duas guerras e afirma que tinha sido bem mais difícil lidar com o Portugal aliado da Primeira Guerra Mundial do que com o Portugal ordeiro e neutro do professor Salazar. A estratégia de neutralidade é um imperativo da diplomacia por forma a não provocar hostilidade nos beligerantes e Salazar não tolerou desvios dos diplomatas que arriscaram a sua política externa. Quando o cônsul português Aristides de Sousa Mendes, em Bordeus, concedeu indiscriminadamente vistos em grande quantidade sem a prévia consulta a Lisboa, ignorando instruções do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e na sequência de uma queixa formal da Embaixada Britânica, segundo a qual o cônsul português estava a protelar a passagem de vistos para fora do horário de expediente,
para poder receber mais emolumentos e que, adicionalmente, em pelo menos um caso tinha exigido uma contribuição indevida para um fundo de caridade, Salazar foi implacável com ele e chamou-o a Lisboa. Não obstante a política obstinada de neutralidade, passados 2 dias de Sousa Mendes ter sido exonerado, Salazar autorizou a que os escritórios da HICEM fossem transferidos de Paris para Lisboa. Decorridos mais alguns dias, na iminência de um ataque a Gibraltar, Portugal aceitou acolher na Madeira cerca de 2.500 refugiados gibraltinos, na sua maioria mulheres e crianças, que chegaram ao Funchal entre 21 de julho e 13 de agosto de 1940. Foram acomodados em hotéis, pensões e casas particulares e aí permaneceram até ao fim da guerra. Em novembro de 1943, o embaixador britânico em Lisboa, Sir Ronald Campbell, escrevia, parafraseando Salazar, que a estrita neutralidade era o preço que os aliados pagavam por benefícios estratégicos advindos da neutralidade de Portugal e que se a neutralidade, em vez de ter sido rigorosa, tivesse sido mais benevolente a favor da Grã-Bretanha, a Espanha inevitavelmente ter-se-ia lançado de corpo e alma nos braços da Alemanha, e se isso tivesse acontecido, a península teria sido ocupada seguindo-se a ocupação do norte da África e o curso da guerra teria sido alterado para a vantagem do eixo. A manutenção da neutralidade portuguesa nem sempre foi bem aceita das duas partes da contenda, tendo a questão do wolfrâmio sido de particular delicadeza. Nos primeiros anos da guerra, Salazar estava convencido que, caso não vendesse wolfrâmio aos alemães, estes viriam buscá-lo pela força e, por outro lado, Portugal necessitava desesperadamente de importar da Alemanha fertilizantes agrícolas e aço, mercadorias que os aliados não estavam em condições de vender a Portugal. Com o ano de 1944, Londres intensifica as pressões para que Portugal pare de vender à Alemanha o wolfrâmio, que Portugal também vendia à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Quando a pressão sobre Portugal se torna insustentável e, não obstante Salazar ter por indigno ceder a uma pressão exterior e considerando uma violação da neutralidade de vender wolfrâmio apenas a um dos lados beligerantes, Salazar aceitou pedidos britânicos em nome da aliança, mas por virtude da neutralidade opta pela suspensão das vendas a ambos os lados da contenda, prescindindo assim de uma importante fonte de receita para os cofres do Estado. Salazar, segundo Key, não era o tipo de homem para oportunisticamente saltar para o lado vencedor e, por uma questão de princípio, manteve a neutralidade portuguesa até o último dia da guerra. Hugh Key observa que a sua abordagem geral foi tentar atender ambos os lados do conflito em proporções consistentes com a sua alegação de neutralidade. Esta obsessão de Salazar pela estrita neutralidade leva a que Teixeira de Sampaio, secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seguindo as praxes diplomáticas para falecimentos de chefe de Estado, com os quais Portugal mantinha relações diplomáticas após o suicídio de Hitler, mandou colocar as bandeiras portuguesas a meia haste durante 3 dias, o único país do mundo que o fez. O luto provocou uma onda de protestos internacionais e grande escândalo interno, escreve o historiador Fernando Rosas. Passados 8 dias de luto nacional, Salazar ordenou que não se fizessem mais referências públicas ao assunto. Contudo, de acordo com a historiadora Irene Pimentel, Salazar não era um pró-nazi, era mais um conservador católico, e o seu regime não teve a componente racista e antissemita. Na sequência destes acontecimentos, Teixeira de Sampaio apresentou um pedido de demissão a Salazar. Imperturbável, Salazar responde com uma nota curta, contendo um provérbio:
hora a hora, Deus melhora. Por forma a manter a neutralidade portuguesa e poupar Portugal aos horrores da guerra, Salazar viu-se obrigado, ao longo da guerra, a envolver-se em aturadas negociações políticas, militares e económicas, o que lhe exigiu um enorme esforço físico, sendo visíveis os sinais de envelhecimento no seu aspecto quando a guerra se aproximou do seu final. Por agora terminaria aqui a leitura sobre Salazar e numa segunda live seria a continuação desta interessante, ideologia e, portanto, toda a imagística que estamos aqui a aprender durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais e até daqui a um pouco mais, fazendo um pequeno intervalo para nos recompormos e talvez tomar um pequeno lanche. Então, até já, muito obrigada pela vossa atenção.